Então, Kátia Gaia, pessoal, Mário Rangel, um dos mais conceituados ufólogo e hipnólogo em casos de abdução extraterrestre aqui no Enigmas. Porque aqui a gente só traz gente que faz e mostra o que faz, gente. Ele é uma pessoa super séria, tem mais de 30 anos de pesquisa e tem mais. Ele é congressista a nível internacional também, né, Mário? Também. E olha, é uma pessoa assim que realmente sabe o que está dizendo, trabalha... Quantos anos, né, Kátia, que ele trabalha com isso? Mais né? de 30 anos, Pois então é. essa pesquisa realmente não começou hoje. E o trabalho de hipnose também é fantástico, principalmente para aquelas pessoas que acreditam que foram abduzidas. E ele vai contar esses casos E aqui, sabe, mais Kátia, alguns. Mário Rangel, para o nosso internauta, todos esses 30 anos gratuitamente, não é verdade? Gratuitamente. Por sim. amor à causa, porque o ufólogo, gente, o ufólogo tem que gostar, porque não existe ninguém que banque um ufólogo para fazer pesquisa, não é, É isso Mário? É Conta verdade. um pouquinho desses casos de abdução, dessa trajetória tua nesse hipnose. Então, começou com esse caso. Eu fiz um relatório sobre esse caso que eu contei há minutos e mandei para 5 ufólogos brasileiros. Os 5 me responderam e, inclusive, o Dr. Max Berezovski, repetindo, que era um médico, já morreu, e hipnólogo também. Ele tinha sido presidente de uma entidade chamada APEX, Associação de Pesquisas Exológicas, e entre os associados da APEX havia pessoas que tinham missing time, pessoas que também tinham sumido um tempo da vida delas. E o Dr. Max, então, me convidava para ir no consultório dele ou na casa dele. Ele fazia uma pequena reunião dos sócios da APEX e eu fazia as hipnoses. E assim fui acumulando hipnoses, fui acumulando, e sempre eu chegava em casa e fazia um relatório do que aconteceu. E nessa época eu era diretor de uma empresa. Eu trabalhava em 14 países, eu tinha que viajar 14 países, cada um deles eu ia pelo menos 2 vezes por ano. Então, nas voltas das minhas viagens, quando eu estava no Brasil, o Dr. Marcos já tinha marcado algum caso lá. Eu dizia, no dia tal eu vou voltar, a gente já deixava marcado. E quando eu chegava, eu ia às noites. Durante o dia era trabalhar. Né? E à noite, por ganhar ideologia... dinheiro, sustentar a família. E à noite, então, eu ia fazer essas pesquisas. Tem uma pergunta para o senhor. Diga. Eu sei que hipnose é uma coisa muito interessante. Qual que é o sinal que uma pessoa que está tendo esse contato... Vamos falar isso para o nosso internauta, que eu acho muito interessante. Qual o sinal que a pessoa tem que é um contato alienígena? Normalmente é assim. A pessoa vê uma luz muito forte e depois, se ela estiver num carro, o motor do carro para. E o rádio desliga. E ela percebe que sumiu um tempo. Esse tempo pode ser 20 minutos, 1 hora, 1 dia ou anos. Some um tempo da vida da pessoa. Essa pessoa é que há uma possibilidade de ter sido abduzida. Então a gente faz uma hipnose, faz uma regressão de idade, que é fazer com que a pessoa sinta que está voltando no tempo e vivencie os anos passados. Então a pessoa, até que a gente chega na data em que ocorreu isso que a pessoa mencionou. Aí ela vai mencionar se foi uma abdução ou não. Pode não ser abdução. Há pessoas que também veem uma luz forte, some um tempo e é ataque epilético. Correto. Então a gente precisa ter um cuidado tremendo para não tratar uma pessoa que teve ataque epilético como se fosse abduzido. Então, mas pela conversa prévia que sempre a gente tem, a gente já descobre isso. E aí na hipnose a pessoa vai lembrar do que ocorreu. Eu escrevi 2 livros sobre isso. Nessa época que eu comecei, como eu acabei de contar, eu trabalhava numa empresa, tinha que trabalhar muito e não tinha nenhum interesse que na empresa se comentasse essa minha atividade. Correto. Mas, anos depois, em 96, eu me aposentei. E quando eu me aposentei, juntei todos aqueles minhas anotações. E havia também, a gente gravava
a abdução, eu tinha as fitas e escrevi o meu primeiro livro, que foi publicado em 1980. Foi publicado pela revista UFO, chamado Sequestros Alienígenas, investigando ufologia com e sem hipnose. Só uma perguntinha nessa questão. O que basicamente esses extraterrestres desejam do abduzido? Não sabemos. O que sabemos é o seguinte. Material genético? Esses extraterrestres provavelmente são de diferentes procedências. Porque tem esse tipo que a gente chama de Grey, que é o magrinho, pequenininho, 1,20 m, cabeça grande, calvo, e o rosto parece uma pera, que é muito frequente. Mas há outros também. Há o loiro, alto, bonito, 1,80 m, 1,90 m, olhos verdes, beleza de gente, e é um que parece animal. Então, são os mais variados tipos. Mas, curiosamente, todos eles têm um procedimento mais ou menos similar, como se houvesse uma organização universal que determina o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer. Então, uma dessas coisas é não se revelar muito. Tudo que eles mentem muito. E eles não aparecem na Praça da Sé. Com certeza, né? Tá certo? Não aparecem em Copacabana. Eles se deixam ver. Eu vi um disco voador e, curiosamente, anos depois descobri que vários hipnólogos em ufologia também viram claramente. Há um amigo aqui de São Paulo que diz que nós fomos contratados pelos ETs. Que interessante. Que eles se exibem, esse amigo diz e acredita nisso, que eles se apresentam claramente para algumas pessoas que eles querem arregimentar para trabalharem para ele, como ele disse que eu fui arregimentado pelos ETs. Porque eu vi claramente, durante o dia, a uma pequena distância, um disco voador, parecendo alumínio, parado no ar, e estava ali para ser visto. Ou até mesmo, né, Cris? O senhor pode ter tido este argumento ou este amigo para que contasse para a gente que eles realmente estão aí, estão fazendo eles estão aí sem nenhuma dúvida e estão sequestrando pessoas e muitas crianças sequestram crianças de 2 anos, 3 anos e às vezes... Mas o interesse não é genético. Eles não às vezes... Eu vou hipnotizar a pessoa, por exemplo, uma psicóloga daqui de São Paulo, alto nível profissional, que foi abduzida aos 2 anos e pouco. Mas eu fui hipnotizar quando ela tinha 41 anos. A abdução ocorre na infância ou na idade adulta? Não, na infância, adulto, diferentes idades. Sim. Mas é muito frequente ser abduzido na infância. E sempre? E, às vezes, a mesma pessoa é abduzida várias vezes. Olha só. Isso tem um filme chamado Taken, que relata também essa questão de abdução, Taken, né? Uma pergunta, Mário. Me diga uma coisa. Na sua opinião, por esses anos todos de pesquisa, qual a intencionalidade desses seres com a nossa raça? A impressão que eu tenho, mas é uma impressão, não tem nada que eu possa jurar que seja verdade, é que eles estão preparando uma raça para um novo planeta. Há quem diga que nós, na Terra, fomos também trazidos por extraterrestres para cá. Há quem garanta isso. E há algumas coisas que há na Terra que você não consegue compreender. Por exemplo, quem foi a Machu Picchu, por exemplo... vários... Você vê lá pedras gigantescas que emendadas uma na outra, que não cabe um alfinete entre aquelas pedras de 50, 60 toneladas, 80 toneladas. Não foram os habitantes peruanos que fizeram isso. Mário, você já pesquisou uma pessoa que estivesse grávida? Porque tem esse caso de abdução que as pessoas estão grávidas e o feto some. Aconteceu isso com você? É muito frequente, é muito frequente. Há uma senhora
com essas condições, mas que não quis, o marido não deixou que ela fosse hipnotizada. Foram levadas 2 irmãs meninas e eu hipnotizei uma delas, que hoje é uma importante psicóloga, mas ela foi abduzida mais de uma vez, ela e a irmã. A primeira abdução, elas eram crianças, tinham 3, 4 anos, e ambas foram abduzidas mais de uma vez. E a irmã dela, numa das vezes, tinha problema de gravidez, e o feto sumiu. Mas o marido dela não quis que ela fizesse uma pena, abdução. né? Teríamos aí algumas dúvidas sobre isso também. Mas é muito frequente, eles... mas em vários casos que eu pesquisei, o abduzido encontrou dentro da nave uma espécie de um depósito de bebês. Bebês? Uma pergunta. Incubadoras? Eles têm lá umas caixas, como se fosse uma caixa de vidro, de cristal, com um líquido e o feto dentro. Várias assim, lado a lado. O internauta está querendo saber, Mário, os chips implantados nas pessoas é real ou não? É realíssimo. Aí eu tenho um caso bem interessante, um caso muito interessante. Nós estamos, assim, praticamente nos nossos momentos finais. Eu queria que o senhor acelerasse, porque a gente quer saber desse caso muito interessante. Então esse é um caso bem interessante. É um argentino que eu hipnotizei e foi abduzido na Argentina. Correto. E durante a abdução fizeram uma cirurgia nele, doía muito o pé direito dele. E aí nós desconfiamos que ele tinha sido implantado. Então, por sugestão do ufólogo Claudeir Covo, eu fiz uma experiência em casa. Eu coloquei uma bússola no chão, e uma filha minha colocou a bússola no chão, e pedimos para o rapaz tirar o sapato e passar o pé sobre a bússola. E quando ele passou o pé, a bússola enlouqueceu. A bússola enlouqueceu. Aí a agulha girou. E em seguida ela diminuiu a velocidade e procurou o norte. A impressão que eu tive é que a bússola provocou um curto-circuito num computador dentro da nave que desligou o efeito do implante. Anos depois, esse argentino, depois do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos e quando ele chegou lá em Nova York, ele passou numa daquelas máquinas que vê se a pessoa tem metralhadora, a máquina tocou o apito. Aí a polícia chegou, começou a passar aparelhos perto dele e acabou descobrindo. E ele não sabia também o que estava apitando, já tinha tirado chaves e a botadura e tudo. Aí a Polícia Federal descobriu que o apito era no pé onde ele tinha o implante. Mário, mas que interessante. Então esses implantes servem para monitorar as pessoas, pelo que eu estou entendendo. Eles são transmissores, né? O implante é como se fosse uma estação de TV que transmite. O que o senhor diria para o nosso internauta? Nós estamos nos nossos momentos finais aqui no Enigmas, e infelizmente passa muito rápido, né, Mário? Mas uma sumidade dessa aqui vai voltar aqui para contar muitos outros casos. Com certeza. Vai voltar, né, Mário? Estou à disposição. Olha só, gente, nós vamos saber de muitos casos de abdução. Dá só uma pitadinha para o nosso internauta, como ele pode fazer para contatar o senhor, caso ele tenha passado por um caso de abdução? Me manda um e-mail, mario.rangel@terra.com.br. Pois é, né, cara? Tem uma Me verdadeira... manda um e-mail já dando algumas informações. Por que ele acha que foi, o que ocorreu com ele, que criou essa suspeita, e informando idade, sexo, cidade onde mora, e dando algumas informações. Ok, gente, nós estamos nos nossos momentos finais. Mário, uma honra muito grande estar com você aqui no Enigmas. Espero que seja o primeiro de muitos, que você volte e nos relate outros casos, porque a ciência comprovando aí as questões extraterrestres no nosso planeta. E aqui no Enigmas é assim, quem reflete brilha. Sempre brilha. E voltaremos na próxima semana. Muito obrigada. Obrigada, Mário.